Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo nós vamos falar de uma divergência entre o Corinthians e o técnico estrangeiro que o Timão negocia. Ainda sob técnico, bastidores da queda de Silvinho. Houve um massacre do time reserva nos titulares pouco antes da queda e eu te conto sobre isso. Vamos falar também de pressão em relação a Roger Guedes. A pressão chegou lá dentro do Corinthians e o jogador parece que acordou na última partida devido a essa pressão. E também do Santos. Fábio Carille cobra reforços na Vila Belmiro. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, também dos bastidores do futebol, eu quero dizer que esse vídeo ele tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, tem as cápsulas também que são sensacionais. reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos, o Santos que empatou com o Guarani em uma grande atuação do goleiro João Paulo, se não havia perdido a partida. Parece que caiu um pouco já o encanto em relação à vitória do clássico, né, de Fábio Carille. E depois da partida, o treinador cobrou reforços. Carille acredita que o goleiro João Paulo, a defesa santista, não tem proteção. E ele insiste que a diretoria precisa contratar um volante. É bom lembrar que o Santos não tem um volante de contenção, aquele cão de guarda, desde a saída do Alisson. E o time continua carente. Aliás, o Carille pediu 2 jogadores com quem ele trabalhou e pediu 2 jogadores, inclusive, que eram do Corinthians. O Richard, volante que estava emprestado ao Atlético Paranaense, mas acabou acertando com o Ceará. O Carille chegou a pedir a contratação do Richard, mas não houve um acerto entre Corinthians e Santos. E recentemente ele pediu para que a diretoria santista abrisse negociações com o Corinthians em relação a Gabriel, mas o volante acabou acertando com o Inter de Porto Alegre. O Santos não teve como concorrer. O Inter ofereceu um contrato de 3 anos, salário de 400 mil, era muito além, né, do que o Santos pode pagar, poderia pagar, e ficou sem o Gabriel também, mas o Carille insiste que o Santos precisa contratar um volante de contenção. É prioridade na ideia do Carille para reforçar o sistema defensivo. Você, torcedor santista, concorda com isso? Comenta aqui embaixo. Nós vamos falar muito do mercado da bola e dos bastidores do futebol ainda nesse vídeo. Falando agora de Roger Guedes, que fez uma boa partida na vitória do Corinthians contra o Ituano por 3-2 de virada. Informações que eu recebi de bastidores é que o jogador sentiu uma pressão que chegou dentro do Corinthians, uma pressão externa da torcida corintiana, tanto a torcida das redes sociais como também torcedores uniformizados. O recado chegou lá dentro para o jogador. A cobrança era que o Roger Guedes parecia estar desinteressado nos jogos. Não estou falando que isso é uma verdade, estou falando a conversa que ocorreu, que chegou dentro do CT Joaquim Grava, e o jogador parece que sentiu a pressão, porque ele acordou, né? O papo que rolava também e as frases que a gente ouviu e que chegou, repito, dentro do Corinthians, é que o jogador estava andando em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. E o Roger Guedes parece que sentiu essa pressão e acordou, porque foi um dos melhores jogadores do Corinthians na partida de ontem. Se movimentou bastante, finalizou, inclusive deu assistência para o gol do Juliano. Parece que estreou na temporada 2022 o atacante Roger Guedes. Aliás, vocês sabem que eu sou um defensor do Roger Guedes e uma coisa que eu defendo é que ele não atue numa segunda linha recuada, numa segunda linha de 4, mas que atue dentro da área, porque é um jogador que busca o gol, busca a finalização de qualquer setor ali da entrada da área, dentro da área. Ali é o lugar dele. E eu insisto e acredito
que o Roger Guedes ele brilha muito mais jogando dentro da área, e se o Corinthians jogar com 2 atacantes sem um homem de referência, ele vai brilhar mais ainda. Mas é isso, a pressão chegou lá dentro, hein? E no Corinthians muita gente ficou sabendo, torcedor uniformizado, também a torcida que cobra nas redes sociais, e esse assunto chegou lá dentro do CT Joaquim Grava. O Roger Guedes estava sendo pressionado aí depois das atuações, né, no início do Campeonato Paulista, mas ontem parece que correspondeu e fez uma boa partida. Está muito aquém ainda do que ele pode render, mas quem sabe já é o início, né? Aliás, eu ouvi frases do tipo, ele acha que é craque, né? Alguém precisa falar para ele que ele não é craque. Eu também acho isso, que o Roger Guedes não é um craque, mas é muito bom jogador. Repito, tá? Porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Eu não acho o Roger Guedes um craque, mas acho ele muito bom jogador. Não só um bom jogador, muito bom, finalizador. Chego a comparar ele, inclusive, com o Gabigol em alguns momentos, porque ele busca o gol como o Gabigol, né? Ele chuta de canhota, chuta de direita. Quando ele domina a bola, ele já procura onde está o gol para fazer a finalização. Mas eu acho que ainda não podemos dizer que é um craque, né? Está um pouco distante disso, mas é um grande reforço que o Corinthians conseguiu para a temporada passada e é sim um grande jogador, e acredito que vai dar muito certo, e mais ainda se tiver próximo da área. Agora eu quero a sua opinião, você torcedor corintiano, sobre o Roger Guedes. Comenta aqui embaixo. Falando agora de técnico, vamos falar do técnico que o Corinthians está negociando e falar também do Silvinho que saiu. Me falaram que a situação do Silvinho estava realmente irreversível em relação à demissão, que ele já havia perdido o grupo. Não é a questão somente dos resultados, não é a questão da falta de qualidade do time, daquela retranca demasiada, de um esquema só, né? Aquele 4-1-4-1 quando atacava no 4-3-3, não era só essa limitação, mas ele já havia perdido o grupo. Me passaram o seguinte, o Silvinho amigo, o cara do CT que conversa com os jogadores, esse ele tinha um respeito, mas o Silvinho técnico, os jogadores já estavam totalmente desconfiados e já não realmente botavam fé aí no treinador. Por isso que a diretoria acabou demitindo após a derrota no Clássico para o Santos. É bom lembrar que essa diretoria sempre prioriza isso, que o treinador tem o grupo. Se perde o grupo, acabou. Essa é uma avaliação que a diretoria corintiana sempre fez, inclusive essa diretoria atual de Duílio Monteiro Alves. E um bastidor aqui que eu vou contar para vocês, acredito que exclusivo, é que nos últimos treinos que o Silvinho realizou no Corinthians, algo que ele nem fazia muito, colocou a equipe titular contra a equipe reserva, em menos de 15 minutos de treino, menos do que isso, os reservas já estavam ganhando de 3-0. Isso mexeu demais com os jogadores, líderes do elenco, mas foi um atropelo violento. O treino mal começou e os reservas já estavam ganhando de 3-0. Foi num treino antes do jogo contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel. Isso, né, mexeu bastante o jogo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Isso mexeu bastante com os jogadores, não só a apresentação nos jogos, mas durante os treinamentos também o time não estava rendendo a ponto do reserva. Não só nesse jogo, os jogadores reserva se destacando, e o time reserva, sempre que enfrentava o time titular, se destacava mais. E aí chega no momento em que dá um pau, mete 3-0 no time titular, todo mundo ficou desconfiado. Diretoria, quem estava assistindo o treino, os próprios jogadores, enfim. A situação do Silvinho estava bastante desgastada, já com o elenco e a própria diretoria. É claro que isso na frente das câmeras ninguém confirma. Você ouvia as entrevistas dos jogadores do Corinthians, não, o Silvinho tem a nossa confiança, é um grande treinador, não sei o quê, a diretoria também bancando, com exceção ao William, né, que falou que ele estava aprendendo em uma entrevista na ESPN Brasil. Enfim, mas é isso, esses bastidores que eu queria te passar em relação ao Silvinho, mais uns detalhezinhos da queda dele. Realmente a situação estava insustentável, e depois de tomar de 3-0 do time reserva, depois faz um jogo ruim contra o Santo André e aí toma uma virada de Fábio Carille. Eu avisei vocês que perder para Fábio Carille teria um peso diferente, foi realmente o que aconteceu, mas os bastidores e os treinos já não agradavam mais, a ponto de perder para o time reserva, e o time reserva muitas vezes jogar melhor que o time titular nos treinamentos. Isso aí realmente mexeu com todos lá dentro do Corinthians, e começaram a ver realmente que o Silvinho talvez não fosse o técnico ideal que a diretoria imaginou, apesar da classificação, tudo que eles alegavam, que classificou para Libertadores, enfim. Silvinho
caiu, né? Foi muito bem demitido e demitido, se não foi na hora certa, porque os mais críticos do Silvinho como eu, a gente não queria que o Silvinho iniciasse, né, a temporada, porque o Corinthians perderia essa pré-temporada com o seu novo treinador. Mas menos mal, né, cair no Paulista do que cair numa Copa Libertadores da América. Vamos aguardar agora e vem comigo que eu vou falar em relação ao substituto do Silvinho nesse vídeo. Mas comenta aqui embaixo sobre o treinador e essa pancada de 3-0 dos reservas nos titulares. Comenta aqui embaixo. Em relação ao novo técnico do Corinthians, no sábado eu coloquei o torcedor corintiano de todo o Brasil e do mundo na direção certa e na temperatura certa. Trouxe a informação que o Corinthians negociava com um gringo, inclusive já com negociações avançadas. As negociações não estavam no início. Eu disse que não era consulta, que não tinha sido oferecido, mas que já havia sim uma negociação com um técnico estrangeiro. A partir daí todo mundo buscou as informações, estão tentando apurar até agora quem é o técnico, não há consenso ainda, ninguém sabe realmente qual o nome desse treinador, eu também não sei. Às vezes o torcedor não acredita, fala aí Samir, eu sei que você sabe, se eu soubesse já teria divulgado com certeza, mas o Corinthians negocia sim com um técnico estrangeiro. Eu sou totalmente a favor dessa contratação, independente de qual seja esse técnico. Tenho falado, inclusive nas lives, que hoje nenhum técnico é unanimidade. Eu vejo no Twitter, vejo no Instagram, vejo no grupo de WhatsApp aqui do Clube de Membros do Café do Setorista. Qualquer técnico, alguém sempre reclama de alguma coisa. Já que nenhum é unanimidade, que se faça uma aposta diferente e que essa aposta possa ser realmente um técnico europeu, português, um gringo, enfim, que o Corinthians realmente venha fechar com um estrangeiro. Em relação às negociações com esse técnico estrangeiro, há uma divergência que eu trouxe ontem em primeira mão no pós-jogo, mas nem todo mundo assiste, né? Pode assistir uma live, às vezes mais comprida, e por isso eu estou passando aqui para vocês mais uma vez o que está acontecendo. Há uma divergência em relação à comissão técnica. Esse técnico estrangeiro, ele quer levar toda a sua comissão técnica e não quer contar com a comissão técnica fixa do Corinthians. Isso quer dizer que o Fernando Lázaro e o Alex não podem trabalhar com esse novo treinador. E o Corinthians indaga ontem, eu trouxe isso inclusive na live pós-jogo, o Corinthians passou inclusive, né, por telefone, em contatos, conversando com esse treinador durante o jogo do próprio Corinthians, inclusive, lá em Itu, e a questão é que quando acaba o jogo fica essa questão, como é que você agora vai afastar o Fernando Lázaro, que tem 100% de aproveitamento da comissão técnica? Então pega essa questão, há essa divergência, tá? Não estou falando que essa divergência vai impedir do técnico ser contratado, porque o Corinthians pode convencer o técnico a ficar pelo menos com o Fernando Lázaro e demitir, por exemplo, o Alex, eu acho que seria normal, ou então essa divergência pode realmente melar a negociação. Eu não sei, vai depender do poder de persuasão aí da diretoria corintiana para conquistar esse treinador, para que ele venha com a sua comissão técnica. E inicialmente o Corinthians quer manter o Fernando Lázaro e alegou inclusive isso, que não dá para você afastar hoje um profissional com 100% de aproveitamento quando comandou o Corinthians, quando teve oportunidades. Eu acho que era fácil resolver. Eu deslocaria o Fernando Lázaro pro departamento de análise de desempenho, para ele chefiar ali. Ele pode fazer um trabalho de excelência, porque ele é muito bom nisso. Ele ficaria ali comandando o departamento, e o Alex eu realmente demitiria, mandaria embora. Para mim eu resolveria dessa forma, e vem o estrangeiro com toda a sua comissão técnica, algo novo para a gente ver aqui o trabalho, e realmente vai ser uma boa aposta. Qualquer contratação, qualquer treinador que chegar vai ser uma aposta, uma menos arriscada, outra mais arriscada, mas não vai deixar de ser aposta. Mas eu sou muito a favor da contratação desse gringo. Vamos aguardar para a gente trazer para vocês aí mais detalhes. Eu estou trazendo passo a passo, tá bom? Eu acho que foi muito importante. Eu fiz uma prestação de serviço no último sábado. Eu poderia pegar aquela informação, guardar e falar, não, só vou esperar o nome do treinador para divulgar para vocês. Mas eu achei que foi muito útil eu informar vocês que a negociação que estava ocorrendo era com um técnico estrangeiro, e no dia seguinte todo mundo confirmando aí a informação, todo mundo seguindo essa linha, que não havia realmente aí uma negociação com o técnico brasileiro, não, tá bom? Vamos aguardar e ver como que vai ser o final dessa história e dessa procura e dessa negociação do Corinthians com o técnico estrangeiro, tá certo? Quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando aí a 80k.
Chegando não, né? Tá um pouquinho distante ainda, chegando em 73k para quase 80, mas a nossa meta é chegar em 100 e eu conto contigo. Se inscreva aqui embaixo, tá bom? Pra gente continuar crescendo e trazendo as bombas do Coringão para vocês. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, são 4 planos, hein? E o link tá aqui na descrição. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Você nos planos tem o direito de participar, em alguns deles, claro, tem o direito de participar de vídeo das lives comigo, também do nosso grupo de WhatsApp. Dá uma olhada, vem ser membro do canal. E você, torcedor corintiano, um convite especial, Café da Fiel às 18 horas, sempre com bombas, sempre com... Agora estamos com 4 mil, 5 mil, 6 mil simultâneos, até mais de 6 mil ao vivo, no nosso querido Café da Fiel às 18 horas de segunda a sexta, sempre ali uma bomba, uma novidade do Timão. Espero você de segunda a sexta às 18 horas, Café da Fiel, torcedor corintiano. Tem um café da madrugada também meia-noite, fica ligado. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu!